Fala, galerinha. Espero que vocês tenham entendido os outros ciclos que eu passei o vídeo pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio e semana que vem a gente vai fazer aquela videoaula para tirar as dúvidas, para conversar, para debater, certo? Então olha só, gente, já peço desculpa logo se surgir algum barulho por aí, porque eu já expliquei pra vocês, tem vizinho meu fazendo obra, tá? Então é o seguinte, galera. Por que o ciclo do nitrogênio, eu já falei pra vocês que é super importante, ao meu ponto de vista, é o mais complexo e é o que mais costuma cair no vestibular. Ele tem diversas importâncias, ele tem diversos detalhes, talvez seja por isso que caia muito em vestibular. E esses detalhes também que faz com que ele seja complexo. Mas a gente vai estudar com calma e vocês vão entender. Essa imagem aí resume o ciclo. Não quero que vocês tentem entender nesse momento. Fica ouvindo o que eu tô falando, depois eu vou explicando melhor pra vocês, tá bom? Então, olha só, o ciclo do nitrogênio, ele tem uma importância muito grande, principalmente porque o nitrogênio forma aminoácido. Olha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Aminoácido, vocês estão vendo aí? Então, né? Aminoácido tem essa fórmula. Eu já até falei sobre essa fórmula com vocês de aminoácido em algum momento da vida. Então percebam aqui, ó. Tá vendo? O Nzinho, esse Nzinho aí é o nitrogênio. O que forma aminoácido mesmo? Proteína. E tudo na nossa vida é proteína. Então, a hemoglobina é proteína, a actina e miosina são proteínas, os anticorpos são proteínas, temos proteínas transportadoras na membrana, temos os hormônios feitos a partir de proteína. Então, assim, tem muita coisa, né? LDL, HDL, que transportam gordura. Proteína é tudo na nossa vida. Então, a gente precisa muito de proteína e a gente precisa muito de nitrogênio. O nitrogênio é fundamental. Se não tiver nitrogênio, a gente não consegue formar proteína. Se não formar proteína, a gente morre, porque a gente precisa muito de proteína, tá bom? Então, só para recapitular, a proteína é formada pela união de diversos aminoácidos. Nós temos 20 tipos de aminoácidos, certo? Temos os aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais. Independente se for natural ou essencial, a gente forma a proteína a partir de aminoácido. Não tem como formar de outra forma. Então, a gente precisa de nitrogênio. Além de formar os aminoácidos, o nitrogênio também participa da composição de bases nitrogenadas. Olha aqui, ó. Bases nitrogenadas. Aí tá um exemplo, tem a adenina. Mas eu poderia falar da citosina, da guanina, da timina, da uracila. Todas elas levam nitrogênio. Então a gente precisa de nitrogênio também para formar o nosso material genético. Base nitrogenada faz parte do nosso ácido nucleico, né? DNA e RNA, ok? Além disso, a gente tem que também entender que os compostos nitrogenados, que são as excretas que a gente elimina no sistema urinário, são feitas também de nitrogênio, mas isso eu vou explicar para vocês no ciclo, tá bom? Mas só para recapitular, para vocês já irem assimilando, que depois eu vou falar disso com vocês, os compostos nitrogenados são formados a partir da degradação do nitrogênio. Aliás, a partir da degradação de proteína, desculpa, né? Mas aí o nitrogênio, ele é degradado. Esse nitrogênio, ele não pode ficar dentro do nosso corpo, não pode. Então, ele precisa sair, e aí é o que a gente elimina através do sistema urinário. A gente consegue armazenar carboidrato, a gente consegue armazenar lipídio, mas a gente não consegue armazenar nitrogênio. Depois que a gente tem o metabolismo do nitrogênio, a gente precisa eliminar. A não ser que a gente fique com músculo, né? Com músculo, utilizando as proteínas. Mas de uma forma geral, depois que tem o metabolismo da proteína, a gente precisa eliminar esse resquício do nitrogênio. Mas eu vou falar disso com vocês já, tá? Só pra vocês anotarem aí. Existem 3 tipos de compostos nitrogenados: amônia, ureia e ácido úrico. Amônia, ureia e ácido úrico. Esses 3 compostos, eles vão variar de acordo com, primeiro,
a toxicidade. A amônia é muito tóxico, a ureia é intermediário e o ácido úrico menos. Mas, para a amônia chegar a ácido úrico, precisa passar por um metabolismo muito intenso, que gasta muita energia, tá bom? Então, demanda tempo e demanda energia, gasto energético. Já a amônia é muito tóxico, pode ficar pouco no corpo, mas não gasta muita energia, ok? Então, quem que vai ter amônia dentro dos animais? Que a gente fala, né? São aqueles animais aquáticos. Por quê? Porque eles ficam eliminando o tempo inteiro. O peixinho, né, com exceção de tubarão, os animais, os crustáceos, eles vão sempre eliminar a amônia e eles vão eliminar o tempo inteiro, porque eles estão no meio aquático, é só eliminar. Já o ácido úrico, que é o menos tóxico, ele pode ficar mais tempo no corpo. Quem que vai ter o ácido úrico? Os animais que são ovíparos. Então, aves, répteis, insetos, eles vão liberar o ácido úrico. Por quê? Porque o ácido úrico pode ficar mais tempo no corpo. Imagina só uma amônia dentro de um ovo. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Até existe, tá? Depois de vocês falarem aí que eu errei, existe. No início, no primeiro tempo de gestação, porque varia, né, de um animal para o outro, mas logo no início da gestação dos animais ovíparos é amônia. Depois é que se transforma em ácido úrico, tá bom? Além disso, o nitrogênio ele tem uma importância muito grande porque ele acidifica o solo, tá? E isso é um problema muito sério, porque quanto mais se acidificar o solo, mais problemas teremos, né? O solo ácido, ele é pobre, ele não consegue produzir, ele não consegue fazer com que as plantas cresçam, sejam saudáveis, não tem como. Sem contar que aí o solo acidificado, a água também fica, né? Porque a água chove e leva essa acidificação. Uma coisa interessante, gente, é lembrar que apesar da gente respirar o oxigênio, apesar da gente eliminar o gás carbônico, é o nitrogênio o gás em maior concentração da atmosfera, tá? Ele atinge cerca de 79% da concentração na atmosfera. Além disso, o nitrogênio ele é um fator limitante para o crescimento. Para o crescimento de quem? Das plantas. Nosso também, né? Porque sem nitrogênio a gente consegue formar proteína. Mas quando a gente fala de fator limitante, a gente fala de planta. Porque planta precisa também de proteína. Proteína é tudo para planta também, não é só pra gente. Então, a planta ela precisa de proteína, assim como a gente. E aí, se não tiver o nitrogênio no solo, a planta não consegue crescer. Então, a gente chama isso de fator limitante, tá? Uma coisa que vocês precisam muito entender, eu vou até colocar esse esqueminha que eu fiz pra vocês, para vocês entenderem, porque existem bactérias que são muito importantes. E essas bactérias, vocês vão precisar saber o nome. Então, olha só. Essas bactérias, tira o print, para o vídeo aí rapidinho e anota. Depois eu vou passar isso aqui pra vocês, tá? E aí, essa partezinha aqui, essa segunda parte, também tira o printzinho aí, anota. Ok, anotaram? Show, beleza. Então, olha só. Vamos começar. O nitrogênio, apesar dele ser o gás mais abundante da atmosfera, ele não consegue ser assimilado de forma natural. Ele precisa de uma assimilação feita por bactérias. Então, essas bactérias, elas têm uma importância muito grande. Sem elas, olha só, sem elas, a gente não conseguiria obter esse nitrogênio. Então, quando as pessoas falam assim, vou matar a bactéria e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Não é assim. As bactérias são muitas bactérias, né? Não todas, mas muitas bactérias são super importantes pra gente, muitas. Não só aquelas que vivem no nosso trato digestório, mas também essas bactérias que assimilam o nitrogênio. Elas são muito importantes. Então vamos começar. O ciclo do nitrogênio, a gente sempre vai começar com o nitrogênio atmosférico, certo? O nitrogênio atmosférico, para ele ser assimilado no solo, tem duas formas. Essas duas formas, elas podem ser ou
a gente chama de fixação. Essa fixação ela pode ser uma fixação biótica ou uma fixação abiótica. Aí, amor, você começou. Fixação biótica é feita por seres vivos, que eu já vou falar para vocês melhor deles, tá? E a fixação abiótica. Essa fixação abiótica, ou seja, não é feita por ser vivo, ela é feita ou através de relâmpagos, por chuva muito forte, tal, acaba fixando o nitrogênio, pode fixar, e através também através da indústria, né? Existem alguns compostos que fazem essa fertilização artificial, mas isso não é bom. Não é bom porque é sem controle, não é uma coisa natural. Tudo que não for natural não é bom para nossa saúde. A gente sabe disso, a gente sempre conversa sobre isso. A não ser que o solo esteja precisando. Mas eu já vou falar para vocês que existe uma outra forma de fazer isso natural. Então, olha só. Esse primeiro processo a gente chama de fixação do nitrogênio. A fixação pode ser biótica ou abiótica. A fixação biótica, ela é feita através de bactérias, né? Quais são essas bactérias? Rhizóbio e Azitobacter, isso mesmo. Podem pegar lá as bactérias que vocês anotaram. Pega, isso. E aí já anota. A primeira etapa a gente chama de fixação. E podem anotar isso aqui mesmo, ó. N2 atmosférico. Botem aí uma setinha do jeito que vocês acharem melhor. E aí a primeira etapa a gente chama de fixação. Ok? Fixação. Eu já vou explicar essa segunda setinha aqui, não se atentem. Olhem para essa. Fixação. Ok? Essa fixação do nitrogênio, ela é super importante. Sem essa fixação, o nitrogênio atmosférico não consegue ir para o solo. Quem que faz essa fixação do nitrogênio no solo? As bactérias fixadoras. Esse processo também pode ser chamado de fixação biológica, tá? Então, olha só. Quando a gente transforma, quando as bactérias, elas pegam esse nitrogênio e colocam no solo, qual é o nome das bactérias mesmo? Isso aí, Rhizóbio e Azitobacter. Show. Elas transformam esse nitrogênio em amônia, tá bom? E aí, olha só, uma coisa importante vocês saberem é que a Azitobacter, ela é livre, ela é uma bactéria livre. Ela não fica fixada em lugar nenhum, ela não fica associada a lugar nenhum. Já a Rhizóbio, ela fica fixada em leguminosas. Leguminosas são plantas tipo feijão, que elas, nas raízes delas existem essas bactérias. Isso a gente chama, inclusive, tem uma relação ecológica. Vocês estudaram comigo há um tempinho atrás as micorrizas, que são associações de fungos com raízes, micorriza, e tem as bacteriorrizas. As bacteriorrizas são essas associações. Então, quando eu falo para vocês assim, associação de bactéria com raiz é bacteriorrizo, e é esse processo de bactéria nas raízes de leguminosas. Então, tem um processo muito interessante que os agricultores fazem, que se chama rotação de cultura. Isso é importante, tá? Anota, dá um asteriscozinho aí. Essa rotação de cultura, eles fazem com as leguminosas. É justamente para adubar o solo. Então, eles fazem uma parte do solo lá com a plantação deles, a outra parte com leguminosas. E eles ficam fazendo essa rotação. Aí eles trocam. Antes, onde estava a plantação deles, eles colocam leguminosas. E onde estava a leguminosa, eles colocam a plantação deles. Justamente para eles plantarem em lugares férteis, em solo que já esteja com nitrogênio. Então, é um solo que vai render, que o cara vai plantar e vai conseguir obter resultado. O nome desse processo, então, é rotação de culturas. O tipo de plantas são as leguminosas, tá bom? Aqui, ó, raízes de leguminosas. A relação ecológica é bacteriorriza, tá? Rhiza é de raiz, rhizoide, né? Então, rhiza, bacteriorriza, é a associação que a gente chama de bactérias nas raízes das leguminosas, ok?
Essa fixação que eu falei pra vocês, que pode ser, já vou mostrar outra imagenzinha aqui pra vocês, é a transformação do nitrogênio, então, em amônia, a gente chama de fixação biológica, ok? Aqui, ó, presta atenção, zoom, pá, ok? Amônia. Vocês estão vendo que tá vendo essa setinha que veio daqui direto pra cá? Ó, aqui já está escrito decompositores a amônia. É porque existe um outro processo também que a gente chama de amonificação. A amonificação é a transformação, olha isso, através da decomposição e da liberação de excretas nitrogenadas no solo. Então, quando os bichinhos fazem xixi no solo, ou quando os seres vivos são decompostos no solo, eles geram amônia, eles liberam amônia. Esse processo é chamado de amonificação, tá bom? Quais são as excretas nitrogenadas? A amônia, a ureia e ácido úrico, ok? Então, existem duas formas de se liberar amônia no solo. Primeiro, através da fixação biológica, ou a fixação do nitrogênio, e pela amonificação, que é derivada de decomposição ou de excretas, beleza? Show! Então, olha só. Depois que se chegou lá na amônia, vai acontecer um processo que a gente chama de nitrificação. Então, vamos lá de novo, voltar no ciclo. N2 atmosférico, a fixação biológica, a amonificação, que vão gerar o mesmo produto, certo? Aí depois desse resultado vai vir a nitrificação. Nitrificação pode ser dividido em duas etapas. É, isso mesmo. Nitrificação pode ser dividido em duas etapas. Que duas etapas são essas? Primeiro, nitrosação, depois nitratação, ok? É isso mesmo, vocês têm que saber. Nitrificação, nitratação, tá bom? Desculpa, nitrificação é o processo inteiro, é nitrosação e nitratação. Gente, uma hora a gente embola, não tem problema, eu sei que vocês também vão embolar. Então, o processo de nitrificação, ele também utiliza bactérias. Que bactérias são essas? Primeiro, no processo de nitrosação, a gente usa as nitrossomonas. Nitrossomonas, ok? Já no processo de nitratação, a gente usa as nitrobacter, tá? Nitrobacter. Então, olha só, uma coisa que é importante vocês sempre entenderem é o seguinte. Anotem aí, puxa uma setinha para um outro lugar e anota. N2, amônia, nitrito, nitrato. E aí chega para N2 de novo, ok? Depois eu vou explicar melhor isso, só coloca em algum lugar. Então, esse processo de nitrificação, ele é super importante porque quando a gente consegue chegar no nitrato, é que ocorre o processo chamado de assimilação. O que é assimilação? É quando as plantas conseguem utilizar esse nitrogênio. Então, olha só, percebam aqui uma outra coisa que é super importante. N2 se transformou em NO3, ok? Tranquilo? Porque aqui tá amônia. Tá de boa? Beleza. NO2, desculpa, aqui é NO2, não sei porque eu falei 3, tá com alguma coisa aí. NO2, e aí aqui é que ele vai conseguir pegar. Então, existe uma coisa chamada de, que a gente fala, que os animais, eles têm uma atração pelo oxigênio. Então, quanto mais oxigênio tiver, mais o nitrogênio vai conseguir ser assimilado, tá? Então, percebam que a gente vai ter que vai ocorrendo processos, e esses processos vão ocorrendo processos, e esses processos de assimilação é que eles vão funcionar de uma maneira para ir em busca do oxigênio. Nessa imagem aí eu tô percebendo que tem uma coisa errada, é melhor vocês olharem aqui, ó.
aqui, ó, N2, NH3, NO2 e aí sim NO3. Perceberam? Então tem uma atração pelo oxigênio. Aquela imagem lá, meu Deus do céu. Então, podem olhar inclusive na apostila de vocês. Perceberam? Então tem uma atração pelo oxigênio. E aí, gente, depois que se transformou em nitrato, é que ocorre a absorção pelas raízes. Sim. E aí essas raízes vão absorver o nitrogênio ele vai cair na cadeia alimentar. E aí vai chegar até a gente. E aí, por isso a gente precisa tanto comer, né, vegetais e tal, por favor. A gente já sabe dessa importância. Inclusive, galera, existe uma variedade muito maior de proteínas vegetais do que de origem animal, tá? Mas como que esse nitrogênio ele volta para a atmosfera? Existe um processo chamado de desnitrificação. Esse processo de desnitrificação, eles são feitos a partir de bactérias também. São as pseudomonas, tá? Ou também chamadas de bactérias desnitrificantes, ok? E aí o que acontece? Essas bactérias desnitrificantes, elas são chamadas de anaeróbicas facultativas. Então elas conseguem tanto fazer essa desnitrificação na presença de oxigênio como na ausência. Isso para elas é o máximo, porque elas vão funcionar de todo jeito. Não tem nada que vai impedir o funcionamento delas, tá? Então olha só. N2, ou seja, nitrogênio atmosférico, amônia, nitrito, nitrato. Isso que eu falei para vocês aquela hora. De N2 para amônia, pode chegar também a amônia através da decomposição ou de excretas nitrogenadas. Falei isso para vocês. A gente chama de fixação biológica. Esse processinho de amônia até chegar em nitrato, a gente chama de nitrificação, mas é dividido em duas etapas. A primeira, nitrosação e nitratação. Daqui para cá é desnitrificação, ok? De N2 para chegar à amônia, existem as bactérias Rhizóbio e Azotobacter, certo? Já de amônia para nitrito são as nitrossomonas. De nitrito para nitrato são as nitrobacter. De nitrato para nitrogênio atmosférico novamente, que vai ter o processo de desnitrificação, são as pseudomonas, ok? Esse processinho da decomposição e de excretas nitrogenadas para amônia a gente chama de amonificação, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vou botar aqui para ver se vocês tiram um print, tiram foto. Calma aí. Foi? Então tá bom, gente. Beijo.